Alimentos que influenciam o sistema imunológico contra o supercrescimento de fungos. É esse o conteúdo de hoje. Para você que não me conhece, eu sou a Sheila Pacheco, terapeuta nutricional, nutricionista, e aqui você sempre saberá mais sobre candidíase, síndrome fúngica, que é um conjunto de sintomas causado pelo excesso de fungos no tubo digestivo, principalmente no intestino delgado, e tudo que envolve o estilo de vida saudável. Então vamos com tudo, mulheres maravilhosas, sejam bem-vindas. E como de costume, se você é nova por aqui, é a primeira vez que você está assistindo esse conteúdo, que não é nada novo, mas para você talvez seja algo novo, algo específico, né, para crescimento de fungos. Fala, nossa, uma nutricionista que só fala de fungos. Escreve aqui nova para eu poder te dar as boas-vindas e direcionar um conteúdo para você, conhecendo um pouco mais dos seus sintomas. E eu decidi puxar esse tema porque eu quero fazer uma série de conteúdos entrando de forma específica em alguns alimentos para ficar cada vez mais simples de vocês compreenderem como é importante a gente traçar uma meta, né? Traçar um objetivo de forma estratégica para alcançar a demanda de alimentos que protejam o nosso DNA, a nossa microbiota e o nosso sistema imune. Porque a partir do momento que eu entendo que essa orquestra precisa funcionar bem para que eu tenha saúde, que eu entendo que quando eu como, por exemplo, uma abóbora, eu não estou comendo só a abóbora, eu estou fazendo com que essa abóbora proteja os meus telômeros. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eu não envelheço precocemente quando eu como a abóbora, eu estou protegendo o meu corpo e, como consequência, eu não fico doente à toa, eu não fico doente o tempo todo. Então, a partir do momento que eu compreendo esse espectro em relação à potência e o valor dos alimentos, você compreende o porquê até agora não deu certo o processo com você. Porque até agora o que você fez não te trouxe resultado. Porque até agora você não chegou à conta certa daquilo que você precisa todos os dias. E todos os dias, mulheres, nós estamos o quê? Em um processo de envelhecimento, hoje mais velha do que ontem. Então imagina eu errar essa conta há 10, 15 anos. Eu não vou estar melhor hoje comparada a ontem, estarei pior. Então é importante compreender que se há um supercrescimento de fungos, se há um conjunto de sintomas, se as queixas permanecem, se o sistema imunológico está avisando que tem algo de errado, há algo que pode ser feito. E isso é muito bom. Então, para vocês que são novas por aqui, lembrando que síndrome fúngica, Marcinha, bem-vinda. Síndrome fúngica quer dizer que o seu corpo tem uma reunião de sintomas característicos por um supercrescimento de fungos, que pode acontecer em cada um de vocês, pode acontecer em uma parte diferente do corpo. Algumas pessoas têm micose na unha, outras terão micose na pele, outras terão micose na região íntima, que é candidíase. Candidíase é um tipo de micose. Outras terão dermatite, desidrose, doenças com final IT, que mostram que o sistema imunológico está super ativo, está reagindo a alguma coisa. E aí vem as outras queixas secundárias, que é o cansaço que não passa, a língua muito branca, a vontade exagerada por doces, o estufamento, o inchaço na barriga e assim por diante. E como consequência desses sintomas não tratados, quando a pessoa fica muito tempo com o sistema imunológico descompensado, dependendo do DNA dessa pessoa, ela pode ativar um interruptor para a doença autoimune. E aí vem as consequências degenerativas, que é a doença de Crohn, o hipotireoidismo de Hashimoto, o lúpus, o vitiligo e assim por diante. Então, as doenças autoimunes são a consequência de um sistema imunológico descompensado, muito reativo há bastante tempo, tá certo? Então, contextualizando essa parte aqui inicial para vocês que são novas, sejam bem-vindas. Eu vou explicar um pouco para vocês o porquê dentro do ciclo 21. O ciclo 21 é um tratamento acessível que eu organizei para as pessoas que não conseguem entrar no método SP. O método SP é um tratamento que exige
um acompanhamento, que tem partes mais profundas em relação à suplementação. Enfim, o ciclo 21 ele é voltado para alimentos. Então, ele faz o que tem que ser feito, que é o objetivo das mulheres que entram no ciclo 21 é aprender o que comer, como combinar os alimentos para eliminar sintomas, associando isso a algum outro tratamento que você pode estar fazendo, um tratamento medicamentoso ou outras alternativas. E dentro do ciclo 21, eu cito para vocês a importância de encaixar alimentos nesses 3 pilares que eu disse inicialmente aqui, que é o pilar de regeneração, né? O pilar do DNA e o pilar da microbiota. E eu quero que agora destrinchar isso e entrar em alguns alimentos. Claro que hoje eu não vou conseguir falar todos, mas sempre que eu entrar aqui ao vivo eu vou trazer essa pauta para trazer alimentos que eu sei que quando eu toco em alimentos vocês gostam que eu falo sobre isso. E você conseguir enxergar a ação específica do alimento no seu processo de cura. É esse o objetivo aqui. Até ontem ou antes de ontem, eu subi um post aqui no Instagram falando da banana, dando um exemplo da banana. Falando a questão da banana como um alimento regulador, precursor de nutrientes, que age ali para trazer as vitaminas do grupo B, do triptofano, enfim, eu entrei nesses detalhes. Aí tiveram alguns comentários do tipo, assim, sempre tem, né? As pessoas falam, nossa, mas a banana não é rica em frutose, a banana é um alimento frio, a banana é um alimento que é fonte de energia e não vai alimentar fungos e tudo mais. Sempre quando você for olhar para um alimento, para partindo da base assim do que é simples, quando você for olhar para um alimento, pensa o seguinte: você já viu uma pessoa que desenvolveu síndrome fúngica, candidíase, obesidade, diabetes por comer um alimento específico? Porque comeu uma banana? Porque comeu um chocolate? Eu não conheço ninguém. E eu tenho mais de 12 anos, 13 anos de profissão. Já até perdi a conta de quantos anos eu tenho de profissão. Já atendi muitas pessoas e nunca vi. Então, colocar a culpa em um alimento específico e achar que um alimento, se eu comer um alimento que seja adocicado, se eu comer uma manga, uma banana, esse alimento vai prejudicar a minha recuperação, é um jeito errado de olhar para os alimentos, para o poder que os alimentos têm na sua saúde. Agora, se você olha, por exemplo, para uma manga, vou falar da manga aqui, começando pela microbiota. A manga, além do componente que dá a cor laranja, né, que protege as nossas células, ela serve como suprimento, como nutrientes para aquilo que vive dentro de nós de forma positiva e não negativa. Então, quando você come uma manga, você está o quê? Protegendo a sua microbiota, o seu microbioma. E aí algumas pessoas podem olhar e falar, não, mas uma pessoa que tem candidíase e síndrome fúngica não pode comer uma manga porque ela é doce. Não tem nada a ver. A manga não vai fazer com que você tenha uma resistência à ação da insulina. O que vai fazer com que você adoeça e desenvolva doenças crônicas de repetição é uma frequência e uma repetição de alimentos que o seu corpo não sabe fazer o processo digestivo. E você pode ter certeza que o seu corpo sabe fazer a digestão de uma manga. E ela vai proteger a sua microbiota, inserida dentro de uma composição, dentro do ciclo de 21 dias, dentro daquilo que você precisa alcançar de outros alimentos também. Porque é claro que você precisa controlar a proporção daquilo que constrói o seu sistema imunológico, daquilo que constrói a sua pele, daquilo que reconstrói tecidos. E é por isso que tem os alimentos de regeneração. Do ciclo ali de regeneração tem os alimentos que regulam e que constroem o seu corpo. Então, entrando nesse primeiro aqui alimento, aquilo que protege a sua microbiota, toda vez que um alimento regulador ele é dito como um vilão e que aquilo não pode fazer parte da sua rotina, isso é errado. Pode ser que tenha algum alimento regulador que você já coma muito, que você já mantenha muito na sua rotina e que o seu sistema imunológico pode estar reagindo a ele. Porque sempre está sendo feito a mesma coisa com esse alimento. Por exemplo, uma pessoa que coloca durante 1 ano da vida dela, ela fica 1 ano repetidamente
tomando um shot com limão. Isso é um exemplo. E aí no almoço essa pessoa sempre toma um suco de laranja. Neste caso, o sistema imunológico pode reagir de forma errada. E aí dentro do sistema do ciclo 21, de um sistema de compreensão do que você está fazendo, precisa ter esse filtro. E não olhar para o alimento, isso aqui é vilão, isso aqui é mocinho, e é assim. Não, é compreender a ação desse alimento no teu corpo, no teu processo, na sua fase atual. Aquilo que você quer eliminar, com o objetivo daquilo que você quer eliminar. A mesma coisa quando eu trago aqui para vocês a observação, isso tudo, bem nutridas, tem no ciclo 21, tá? Aqui eu tô dando um esboço para vocês compreenderem como é a metodologia no ciclo 21, uma metodologia que eu criei com base naquilo que precisava ser alcançado para que você elimine o biofilme de fungos e também com base na minha experiência por ter vivido o quadro, né? Mesmo sendo uma nutricionista. Porque esse negócio de comer de tudo um pouco, todo o tempo de tudo um pouco, ele não é algo estratégico. Agora, quando você tem ali, eu tenho que alcançar esses alimentos aqui que protegem a minha microbiota, os bichinhos que vivem dentro de mim, que protegem o meu DNA, quando você começa a contextualizar com o foco, com o objetivo daquilo que você quer, fica muito mais simples de você compreender, porque você traçou um objetivo. Sempre quando se inicia um tratamento, é feito um histórico, uma anamnese, uma investigação do que está acontecendo, né, na rotina da pessoa. Então, na sua rotina, quando você entra lá no ciclo 21, você tem uma ficha para você preencher que nada mais é uma anamnese. E a partir dessa anamnese, a gente consegue entender onde tudo começou, como era o histórico dos seus pais, da sua vida, da sua família, conhecer um pouco mais da sua alimentação hoje, daquilo que você faz. E quando eu trago aqui para vocês alimentos que protegem o DNA, pode ficar uma coisa muito distante, até um pouco futurística. De falar assim, nossa, mas o que isso dentro de um ciclo 21 tem a ver e que vai me ajudar a eliminar essa candidíase, essa micose? O que tem a ver a micose com o DNA? Mas é que esses alimentos e a frequência daquilo que você fazia antes, com o histórico da tua família, mostra se você está repetindo uma repetição, um padrão neural de comportamentos que os seus ancestrais faziam e você está arrastando esses comportamentos, achando que isso faz bem para você. Porque você viu muitas gerações fazendo isso. E aí você olha para o teu pai, para tua mãe, para tua avó, fala, mas todo mundo fez isso na minha família. Aí você olha o histórico de sinais e sintomas da família. E olha o seu histórico de sinal e sintoma. E aí talvez, nesse momento, tenha que mexer nos alimentos que protegem o seu DNA. Um exemplo de um alimento que protege o DNA. Eu uso sempre esse alimento porque é um dos alimentos que eu mais gosto de comer. A abóbora. A abóbora, ela tem a capacidade de fazer a proteção por conta do volume de beta-caroteno que tem na sua composição, por isso que ela é alaranjada. E na casca dela, toda a fruta, todo legume, a coloração por fora desse alimento, ele foi gerado pela natureza para proteger o alimento contra o ambiente, contra os agressores. Podem ser bichos, pode ser o sol e tudo mais. E essa coloração na casca, do lado de fora do alimento, é o que faz muito bem para nossa proteção, para proteção daquilo que faz a gente viver. Porque conforme a gente vai perdendo a capacidade de proteção, a proteção do nosso DNA, a gente começa a ficar o quê? Cada vez mais frágil, mais fraca. E por isso que as doenças se repetem. E por isso que o olhar, quando você visualiza uma pessoa que está bem nutrida, comparada com uma pessoa que está desnutrida, você percebe até no olhar dessa pessoa a falta de nutriente. Porque é o que traz o vigor, a energia, a vitalidade, a libido. É não deixar faltar nutriente para a proteção desse DNA.
E essa casca da abóbora, essa coloração verde escura, tem vários tipos de abóbora, né? Tem a abóbora com a casca mais clara, mais escura. Serve também essa análise para outros alimentos que tem as colorações mais fortes do lado de fora, que vai mudando de cor. Tudo isso para o nosso corpo, para a proteção do nosso sistema imunológico, associado com a proteção do nosso DNA, faz toda a diferença. E aí é uma loucura a pessoa colocar muitas vezes aqui para mim, digo no bom sentido, tá? Uma loucura. Não tem bom sentido para isso, mas só para não ficar estranho, né? Parecendo, não pode falar isso. Não pode, porque a partir do momento que não tem o conhecimento, vai achar que é isso mesmo. Olhar e falar assim, não, o alimento não tem a capacidade de curar, não tem a capacidade de fazer nada. Eu já fiz de tudo indo à farmácia. Aí eu pergunto, quantas vezes por semana você está colocando a lista de alimentos que protegem o seu DNA? Que lista? Não, nunca nem segui essa lista. Nunca fiz um ciclo assim. Quantas vezes por semana você está colocando os alimentos que protegem a sua microbiota? Não, nunca coloquei. Então compreendam que se você não sabe qual é o mapa que você está usando, qual guia, aí eu cito aqui pra você a abóbora e você fala, tá, abóbora eu como. Come quantas vezes? Eu como uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Tá bom. A manga, eu como quando tá na época. Tá, e quando não tá na época da manga, o que come? Eu como só, às vezes, uva e às vezes maçã. Não, a conta não vai fechar e vai voltar a adoecer. A conta não fecha quando eu mantenho pouco dos alimentos dessas 3 categorias. Lembre-se sempre que tem que ser alcançada todo dia. E é difícil? Não. Se eu falar pra você, olha, o que você tem aí na sua casa? Quando você abre a sua geladeira, o que você tem? Tem os alimentos que são imunoestimulantes e tem os alimentos que são o quê? Imunoprotetores. São categorias diferentes. Vocês não precisam decorar esses nomes. O que vocês precisam saber é quais são os alimentos que tem aí na sua casa. O que você vai colocar hoje, até o final do seu dia, dentro dos alimentos que tem aí presente. O que você vai fazer hoje? Você vai colocar o quê? Um tomate? Um exemplo. Sheila, eu vou colocar o tomate, eu vou colocar o azeite, porque tem azeite aqui, e eu uso para fazer a finalização dos alimentos que eu vou comer. E de fruta, eu tenho aqui a banana e tem uma ameixa roxa na geladeira. Eu falo, uau! É este o caminho. Você está começando a manter uma frequência e uma repetição de alimentos que irão proteger a sua imunidade, a sua microbiota e o seu sistema imunológico. É claro, todo dia vai fazer sempre tudo igual, com os mesmos... Não, isso aqui é um exemplo que eu estou trazendo para vocês. Um exemplo do que pode ser feito. Tá bem? A lista, quando vocês entrarem no ciclo 21, a inscrição para o ciclo 21 continua aberta. Até segunda-feira, a inscrição vai ficar aberta. Oficialmente começa na segunda-feira. E quando você entra no ciclo, você vai receber uma apostila. E nessa apostila tem toda essa listagem que eu estou falando para você. Você não vai ficar mais perdida. De falar assim, às vezes eu faço assim. Não, durante 21 dias você vai fazer. Por que você vai fazer? Porque você vai se sentir maravilhosa quando você começar a fazer. Você vai se sentir energizada. Tudo vai melhorar. Eu nunca vi, bem nutridas, uma pessoa que fala assim, olha, minha vida piorou quando eu comecei a incluir ameixa roxa, abóbora e banana, comecei a regular a quantidade de proteínas na minha rotina, comecei a distribuir os alimentos reguladores. Eu nunca vi alguém falando isso. Por isso que é errado alguém vir aqui e comentar e falar assim, não, mas a banana não pode, porque a banana tem frutose. Frutose tem naquela penca de alimentos industrializados
que você coloca, não estou falando você, não no sentido que seja você, mas da pessoa que fez o comentário, quando você foi fazer o chá de bebê, quando você foi fazer a tua festa de aniversário, quando você foi fazer uma celebração de final de ano e tudo mais, que são alimentos que o seu corpo não reconhece. Não reconhece como alimento. É claro, tem alimentos, mesmo que in natura, que saudáveis, que dependendo do quadro, de quanto que a pessoa adoeceu, deixou o corpo adoecer, o corpo começa a reagir a esses alimentos. Tem esses casos. Quando a gente usa muitas medicações, que a gente fragiliza demais o nosso tubo digestivo. Então, o tubo digestivo começa aqui na boca e vai até o final dos intestinos. Então, por isso que não existe essa de tratar intestino. Você trata o tubo digestivo, né? Que senão você vai cortar a cabeça e tratar só o intestino. Não existe isso. Então, quando você está com isso daqui fragilizado, por conta de um excesso de medicações, o excesso de industrializados, que você não foi percebendo que você foi mantendo na sua frequência e na sua vida, aí sim você pode reagir a alguns alimentos, mesmo que saudáveis. Mas não é porque o alimento é o vilão, esse alimento aqui. Quando a Sheila fala que não pode todo dia tomar o limão, é porque o limão é o vilão. Mas é que o limão não se encaixa para esse momento de fragilidade, de sensibilidade. Tá? E um outro alimento, eu já vou ler os comentários aqui de vocês. Se você tem dúvida em relação aos seus sinais e sintomas, aquilo que você está sentindo, escreve aqui, tá? Para eu tirar suas dúvidas, eu vou olhar os comentários aqui no final da nossa conversa. Um alimento que eu gosto muito, mulheres, em relação à recuperação do corpo, a regeneração, é o cacau. Gosto, assim como eu gosto do amendoim, eu trago sempre os exemplos do que eu gosto mais de comer, mas é claro que eu sempre vou trazer outros exemplos, mas sempre são os primeiros que me vêm à cabeça aqui quando eu vou conversar com vocês. E por muito tempo, né, eu vi as mulheres sofrendo em relação à eliminação da candidíase, dos sintomas, e falar assim, mas não pode nada de doce, tem que zerar o doce para eliminar sintomas e tudo mais. E eu achava isso tudo muito estranho, porque como eu passei pelo quadro, né, eu tinha micose, eu tinha desidrose, eu tava 8 quilos acima do meu peso, era uma falsa magra, aquela barriga bem formada, ali, gordura no quadril e tudo mais. Então isso foi em 2017. E dentro do meu processo de eliminação de sintomas, né, quando eu apliquei o ciclo em mim, o passo a passo em mim, que eu ensino a vocês, assim como eu ensinei a muitas pessoas, eu mantinha, né, os alimentos que eu tinha um vínculo afetivo. E o cacau era um deles, porque desde pequena, você, possivelmente alguém da sua família, retribuiu alguma coisa, ou para te agradar, sempre trazia alguma coisa para você, e a partir disso você criou um vínculo com esse alimento ou com essa atitude. E no meu caso, era um vínculo com o chocolate. Então, a minha memória de infância, de me sentir acolhida, de me sentir confortável, até uma questão de proteção, muitas vezes, o alimento pode trazer. Quando você não tem a presença dos seus pais, porque eles estão trabalhando, isso são feridas infantis e tudo mais, que muitas vezes a gente cria uma recompensa com o alimento. E o cacau funcionou assim para mim na infância, até a vida adulta. E eu vi as mulheres sofrendo, falando assim, não, mas não pode comer nada, eu tenho que cortar tudo, cortar todos os alimentos. E quando eu comecei a ensinar para mais pessoas, assim, através do online, eu falei, não, você pode comer o cacau, você pode colocar o seu cacau, fazer uma sobremesa com a banana, ou comer o próprio chocolate, que tem uma porcentagem de cacau mais alta, porque ele age profundamente no seu processo de regeneração. Não só a questão desse conforto, dessa afinidade que você tem com o alimento, como eu contei aqui que eu tenho com o cacau, mas também estudando ele, analisando o cacau, o que ele faz dentro dos seus tecidos, é magnífico. É uma fruta. Cacau é uma fruta. Vocês sabem que quando eu recebi estagiários no consultório, eu tive um consultório na Vila Mariana e depois em Perdizes, em São Paulo. Eu recebi estagiários da faculdade que eu me formei e fui professora lá, da São Camilo. E a gente estava fazendo sempre trabalho de conclusão de curso desses estagiários e às vezes trazia alguns alimentos diferentes e eu trouxe um cacau para fazer alguma matéria, alguma coisa com eles. Eram umas receitas. E eu trouxe a fruta cacau mesmo, né? A fruta, né? Que é uma fruta desse tamanho e dentro tem uma polpa branca. E os estagiários nunca tinham visto cacau.
Só conhecia o cacau em pó, né? O cacau proveniente da semente ali do chocolate, o que é extraído da semente, não da polpa do cacau. Então tem tanta coisa, tem tanto alimento que vocês vão perceber que vocês podem fazer inclusão para eliminar o quadro de síndrome fúngica, de candidíase, que você vai falar assim, quando você olha a lista, você fala assim, de fato, eu não estava colocando nem metade do que eu deveria colocar. E talvez eu tenha que comer até mais do que eu como para eliminar sintomas. A maioria reclama que está comendo mais, né? Então é importante que vocês saibam disso. A Paulinha colocou aqui, Sheila, estou seguindo a alimentação da plataforma, acho que a Paulinha está no ciclo 21, nunca me senti tão disposta como agora. E antes eu mandava formular medicamentos para melhorar o desempenho do dia a dia. É isso. Quando você bate a conta e, claro, com o tempo também vai corrigindo o ambiente. A correção do ambiente é a família, o trabalho, o estilo de vida, o sono, né? Porque não adianta colocar a lista, né, de alimentos, falar assim, a Sheila falou aqui do ciclo 21, vou fazer o meu plano alimentar e vai lá, vai dormir todo dia, meia-noite, 1h da manhã. Aí o ambiente não está favorecendo para que os alimentos tenham a ação no seu corpo, tá? Então, a inscrição para o ciclo 21 está aberta, está disponível no link do perfil, tá? Então, quem quiser acessar, quando você entra e se cadastra, você já recebe o seu login e sua senha. E aí, esse login e a senha pode ir para sua caixa de spam. Olha lá na sua caixa de spam, você vai entrar na Hotmart. Porque essa edição 4.0, eu coloquei toda na Hotmart, organizada em vídeos. Eu vou liberar também o desafio em áudios, que era como eu fazia antigamente. Então, eu vou colocar para vocês terem acesso também. Mas, por enquanto, essa parte está fechada. E em breve, vocês terão a mentoria de dúvidas, tá? Então, essa mentoria de dúvidas é para não ficar com nenhuma dúvida em relação ao passo a passo do que está lá. Então, o ciclo 21 é sobre alimentação, é sobre o que comer, tá? É sobre a organização da sua alimentação para você aprender o que fazer para eliminar a candidíase e a síndrome fúngica. Porque toda vez, eu repito bastante isso aqui, mas é importante porque eu sei que sempre há pessoas novas. Toda vez que você for usar um antibiótico, um corticoide, um antifúngico, um anti-inflamatório, é importante que você volte para a TNA. O que é a TNA? É o ciclo 21, tá? Que é a terapia nutricional antifúngica. Você volta para ele. Então, uma vez aprendido, você nunca vai esquecer e vai utilizar possivelmente para outros momentos da sua vida, se houver a necessidade do uso de medicação. Espero que não tenha, né? A Gabriele colocou aqui, lutei horrores para ganhar massa magra, será que consigo conciliar o ciclo 21 com superávit ou não é possível? Super possível, tá, Gabriele? É que quem faz superávit, normalmente, quer alcançar o excesso de calorias colocando muito alimento refinado, que é mais fácil, né? Então, eu comer uma porção de mandioca, de mandioquinha, é mais fácil do que eu comer algumas fatias de pão. Se me der 4 pães franceses, eu como os 4 pães, é muito fácil. Agora, se eu falo, olha, come 250 gramas de mandioca, você vai falar assim, ah, não, comer 250 gramas de mandioca não é gostoso, assim, igual comer 4 pães. É diferente. Mas eu tô dando esse exemplo para te mostrar que não, através daquilo que você tem de alimentos, a gama que você tem de alimentos, você consegue manter um excesso de calorias para manter a massa magra. Agora, nunca se esqueça de respeitar o seu biotipo, tá? Respeitar o seu biotipo. Não dá pra gente passar a vida inteira querendo ser aquilo que a gente não é. Em relação a corpo. Então, imagina, a gente passar a vida inteira... Claro, isso... falando em saúde, tá? Então, eu tenho um corpo que é saudável, tá bom de massa magra. Agora, se eu perdi massa magra e eu não tenho saúde, sim, precisa ser revisto as porções, as quantidades. Mas tem gente que quer ter um corpo, vamos supor, de uma paniquete, né? Paniquete nem tá mais na moda. Sei lá, o corpo de uma mulher que tem muita massa muscular, que fez uso de anabolizante, sendo que o biotipo dela é mais slim, né? As pernas... né, são com menos tônus, né? Então, isso é respeitar o biotipo. Cinésia, tive desidrose,
Fiz esterectomia total em 10/4, estou no período de recuperação. O que você orienta? Eu oriento você a cuidar de você. Então, tudo isso que está acontecendo na sua vida, assim como aconteceu na minha vida e de todas as mulheres que estão aqui, é responsabilidade nossa. Na saúde, na doença. E a nossa vida é nossa responsabilidade. Ninguém, cinésia, vai cuidar melhor de você do que você mesma. Agora, você precisa aprender o que fazer. Estudar é uma palavra que incomoda, né? Aprender é melhor. Aprender é o que a gente tem que fazer todo santo dia. Todo santo dia tem que aprender. E a evolução quer dizer o quê? Mudança. Porque evolução, quando usa a palavra assim, evolução, eu vou evoluir, a evolução pode ser uma evolução para uma coisa pior e não para uma coisa melhor. Quando eu falo, não, eu vou mudar isso aqui, eu vou incluir esse alimento aqui, porque essa mudança vai fazer com que eu tenha mais saúde. A Sheila falou que protege meu DNA. Eu vi aqui na minha família, meu pai infartou, a minha mãe tem diabetes, eu tô honrando a vida deles, aprendendo com a doença deles, e eu quero fazer diferente, porque eu tô aprendendo com eles. E aí a proteção DNA, a Sheila falou aqui da abóbora. Então vamos lá, vou comer abóbora hoje. Então, evolução, todas que estão aqui entrando no ciclo 21, que tomaram a decisão de assumir a alimentação, assumir a responsabilidade em relação ao autocuidado e não terceirizar isso mais a uma farmácia, a uma medicação isolada que não resolve, você já sabe que não resolve, por isso que você está aqui. Um probiótico isolado não resolve. Um laser não resolve. O que resolve é aquilo que você faz todos os dias com o seu corpo. Então, seja bem-vinda ao ciclo 21. Deixa eu ver aqui que eu perdi os comentários. Elaine, a lista de alimentos está logo no módulo Comece Aqui. Tem um PDF, uma apostila, logo nesse módulo. Vou ver se eu consigo abrir aqui para vocês, para eu mostrar, tá? Só vou terminar de ler os comentários, aí eu mostro onde estão os materiais, tudo direitinho. Vou ver se até coloco separado, porque às vezes quando vocês estão assistindo lá o conteúdo, vocês não rolam a barra, tem que rolar a barra, que é onde está o PDF. Olha que eu falo isso no vídeo mais de uma vez, ó, rola a barra que tá aqui o PDF. Mas quando vocês assistem o conteúdo fazendo outras coisas, pode ser que vocês não prestem atenção nos detalhes. Então é importante assistir mais de uma vez. Quando eu falo cacau aqui pra vocês, mulheres, que eu dei o exemplo, pode ser do chocolate ou cacau em pó, tá? Qualquer um dos dois. Ou poderia ser, aí se a gente fosse falar de outros nutrientes, poderia ser a polpa do cacau, que é aquela parte branca. Só que a gente não consome muito essa parte. Gisele colocou, Sheila fez uma cirurgia e usou antibiótico. Já estava há 1 ano sem crise de candidíase. Por quanto tempo você sugere que eu faça TNA? Por 21 dias, pelo menos, tá, Gisele? Porque, claro que tudo vai depender. O uso do antibiótico pode impactar o que vive dentro de você por meses. 3 a 6 meses. 21 dias é o que você faz para proteger que você mantenha uma regularidade da inclusão de alimentos muito importantes para voltar a crescer aquilo que é bom dentro do seu corpo e bloquear o crescimento de fungos. Tá? Então faz por pelo menos 21 dias. 21 dias a 3 meses. Joab, que bom que você conhece o meu pai. Amendoim piora os fungos. Não é indicado comer amendoim durante o ciclo 21. Lá no ciclo, quando vocês entram lá, tem a listagem, é bem pequena dos alimentos que é para vocês evitarem durante os 21 dias. E pode ser que vocês não consigam evitar, falar assim, não, esse aqui eu quero manter na minha rotina porque eu me sinto bem com esse alimento. Você tem um sentir, mulheres, que é muito individual.
em cada uma de vocês. Pode ser um sentir que te faz bem, pode ser um sentir que seja uma questão de vínculo ao alimento. Eu tinha muito vínculo com lácteos quando eu fiz o meu tratamento. Muito vínculo. Então, querer cortar tudo, fazer uma limpeza, falar, não vou. Não é este o caminho. Você vai perceber na explicação que eu dou lá, que muitas vezes você olhando a lista e tirando 3, 4 alimentos, como por exemplo o amendoim, que não tem a necessidade, dificilmente uma pessoa tem um super vínculo ao amendoim, né, desde a infância e tudo mais. Então o amendoim é um alimento mais fácil assim para você evitar durante o ciclo. Vou aqui por causa da minha bateria. Quem quer receber a organização, por exemplo, a Tailan colocou aqui, eu quero saber o que fazer no café da manhã, no trabalho. Quando você entra no ciclo 21, você tem lá. Você tem o plano alimentar, você tem instrução, a lista do que comer, o que incluir em cada refeição, como fazer essa organização. Aqui eu entro ao vivo, claro, para trazer conhecimento, para trazer conteúdo para vocês, mas eu não tenho como passar todo o conteúdo do que está lá no ciclo 21. Então, o tratamento do ciclo 21 foi feito para quem não tem a condição financeira de entrar no método SP, que é um nível mais avançado, um acompanhamento mais profundo, né, para as pessoas que têm um quadro de repetição, mas eu não quis deixar ninguém para trás e por isso eu fiz o ciclo 21 de uma forma agora mais completa no sentido de que vocês têm uma plataforma também, vocês têm os vídeos, vocês têm como fazer a mentoria de dúvidas sobre alimentação. Tá? Sobre alimentação, tá? Tudo sobre alimentação, não tem nada de suplementação. Sheila, mas e se eu precisar de suplementação? Aí é um próximo degrau. Porque não adianta você colocar a cereja no bolo antes de construir o seu bolo. Primeiro você constrói a base sólida, bota lá o bolo bonitinho, organizado. Depois, se necessário, você evolui para o próximo degrau. E aí vem a parte dos suplementos. Mas antes, base, faça a base muito bem feita, tá? E aí isso tem lá no ciclo 21. O link tá na bio, ou quem quer receber o link sobre o ciclo 21, sobre a inscrição, comenta que ciclo que você recebe, tá? Você recebe no seu direct. Se não receber, é só entrar no link que tá no perfil do meu Instagram. A Gisele perguntou, faço 21 dias ou 3 meses novamente? Gisele, dependendo depende muito do tipo do antibiótico. Se é um antibiótico muito pesado, foi muito severo para o teu corpo, talvez você tenha que manter por 3 meses. Se não, foi um antibiótico por poucos dias, que não... Como você sabe se o antibiótico é pesado ou não para o seu corpo? Pergunte para o seu médico. Sempre. Aí dá uma olhadinha na bula. Aí, a partir disso, se é um antibiótico por poucos dias, tomei por 4 dias, 21 dias já é o suficiente, tá bom? E, gente, perdi aqui. Tava lendo os comentários lá de cima, aqui embaixo já tem um montão de comentários. Tem alguns módulos do ciclo, mulheres, que estão fechados, tá? Eu vou até ver se eu consigo mostrar aqui. Por quê? Porque é liberado por datas, não é liberado tudo de uma vez, para vocês não se perderem. Então, Sheila, mas eu tô tentando clicar no módulo e não tô conseguindo olhar esse módulo. É porque tá fechado e vai ser liberado em breve para vocês, tá bom? É por isso que vocês não estão conseguindo acessar. Tô abrindo aqui meu computador para mostrar algumas coisas para vocês. A Lima colocou aqui, problemas gástricos e esofágicos, dieta restrita. Ajuda nisso também? O seu protocolo serve para homem? Eu não considero o meu protocolo algo restritivo. Não considero, tá? Se foi essa a pergunta. Então, o protocolo para a síndrome fúngica, para a candidíase, é um protocolo que você come muito bem. Você não fica sem comer. Talvez você não coma os seus alimentos de vínculo infantil o tempo todo. Mas pode ter certeza que comida não falta. E síndrome fúngica,
acontece com homem e com mulher. Então, o protocolo, ele serve, o ciclo 21, ele serve para homem e para mulher. Serve para criança também, o ciclo 21? Serve, porque é sobre alimentação. É sobre alimentação. Então, não tem uma restrição de falar assim, não, homem não pode comer abóbora e mulher pode comer abóbora, sabe? Não tem isso. Agora, o que eu acho muito curioso é vocês acharem que fungo só cresce em mulher. Fungo cresce em qualquer pessoa, gente. Depende do sistema imunológico da pessoa. Então, o ciclo, ele serve para qualquer pessoa que tenha o supercrescimento de fungos. Tá? É porque homens não acompanham tanto o conteúdo aqui quanto vocês. É por isso que eu falo bem nutridas no feminino. Então a nossa conversa sempre será no feminino, porque vocês são 90% aqui no meu Instagram. Mas no método principalmente, tem bastante homens, tá? Porque o método ele existe há mais tempo que o ciclo. O ciclo eu fiz com a intenção de alcançar as pessoas que não têm condições financeiras de fazer o método. Falou assim, Sheila, não tem pra mim, agora minha prioridade é outra, eu não consigo investir nisso e não quero gastar também com suplementos. Opa, tem como eu resolver só com alimento? Sim, tem. Tem sim, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês um negócio. Peraí, deixa eu virar minha tela. Ó, quando vocês entrarem no ciclo, tem aqui a instrução de como aplicar o ciclo. E aí, quando vocês descem, tá vendo? É o primeiro módulo, módulo 1, começa aqui como aplicar o ciclo. Aqui já é a apostila. E aí, nessa apostila, vou ver se eu consigo abrir aqui para mostrar para vocês, que é onde vocês já recebem toda a instrução do que eu comecei a explicar aqui para vocês, tá? Então, a apostila, vou ver se eu abro aqui a parte. Peraí que eu quero ir para a imagem da lista, tá? Ó, aqui, por exemplo, que eu falei para vocês, falei, olha, dentro do checklist do que vocês têm que fazer todos os dias, não pode deixar faltar, por exemplo, alimentos para o sistema imune. Aí você tem a lista do que você vai escolher um desses alimentos para comer todos os dias. Aí dentro do checklist tem a defesa do DNA. Aí dentro desse checklist, qual alimento que você vai colocar e não vai deixar faltar todos os dias. A defesa da microbiota. A mesma coisa. Ai, peraí que eu tava com o dedo no áudio aqui, gente. Então, o checklist, a parte do checklist tá dentro da apostila. Então, quando você acessar, você já vai ter tanto essa parte quanto... Peraí, deixa eu voltar aqui. Quanto os outros materiais, que é o plano alimentar. Vocês estão conseguindo me ouvir? Estão me ouvindo? Coloca um sim aqui nos comentários para eu saber. Beleza. Então, essa parte aqui é o início. Comece aqui, você já pega a sua apostila, já baixa e já começa a fazer. Aqui tem uma ficha, que é a sua anamnese, tá? Eu coloco ficha para ficar mais fácil de entender, mas isso aqui é uma anamnese, para entender o início do seu tratamento. E dentro aqui do módulo 2, partindo já para o segundo módulo, tem o nosso grupo, que você não é obrigada a entrar, tá? Mas é importante que você esteja nele, porque é nele que você também vai receber o seu comunicado das mentorias. Então, a gente tem um grupo de quem está fazendo o ciclo agora, dessa nova turma, tá? Aí depois, mulheres, no módulo 4, aqui embaixo, o passo a passo, aí vem a explicação de tudo isso que tem aqui na apostila. Porque você não vai pegar a apostila e vai ficar perdida com a apostila, não. Você vai entender o ciclo, o porquê que são 21 dias, o porquê que tem algumas pessoas que tem que fazer mais tempo, tem outras que tem que fazer menos tempo, como você vai combinar os alimentos, tá? E o que não comer, que é a listagem menor, que eu falei pra vocês. Ó, a listagem do que não comer é menor do que o que comer. Então, esse aqui é o módulo 4. Aí depois...
tem as mentorias de dúvidas que vocês terão e tem também os livros que vocês vão receber de presente. Aí os livros é o seguinte, esse livro aqui, o Vencendo a Síndrome Fúngica, foi um livro que eu fiz, foi o primeiro livro, deixa eu voltar aqui para vocês me verem. Eu gosto de falar olhando para vocês. Foi o primeiro livro que eu fiz, ai gente, entrou uns brilhos aqui na minha cara. Foi o primeiro livro que eu fiz e que fez um boom, assim, as pessoas aderiram muito ao livro, só que eu via que quem estava seguindo o livro tinha muitas dúvidas, porque você concorda quando você vai lá e compra o livro? Então, você compra o livro do Cortella, é um livro de filosofia. Aí você tá lendo o livro lá do Cortella, aí você tem dúvida do livro do Cortella. Você vai pegar e ir lá no Instagram do Cortella e falar, ó, Cortella, me responde todas essas dúvidas aqui referente ao seu livro de filosofia? Tá? Então, não, você não tem como fazer isso. Eu falei, bom, então quem tem acesso ao livro, mesmo assim, essa pessoa, ela que quer fazer o tratamento, ela vai querer perguntar, ela quer tirar as dúvidas dela, ela quer saber se está no caminho certo ou errado e tudo mais. E aí foi por isso que eu criei as mentorias de dúvidas. E o livro ficou como um bônus. Então, o livro, ele abre para vocês no final, quando a gente acaba o ciclo 21, na metade do ciclo 21 vocês já têm acesso, tá? Aí vocês recebem o livro aqui, o Vencendo. E esse aqui é um outro livro de receitas, que também vai de presente para vocês. É um livro que foi feito lá pelas Bem Nutridas do Método, com base dos pratos, das combinações, porque lá do método a gente já tá na turma 21, a gente tá indo pra turma 22. Mas mesmo assim, é importante que vocês vejam as fotos e as receitas de um nível mais avançado, que é o que vocês farão a partir do momento que vocês já compreendem quais são os alimentos que o seu corpo responde melhor. Então, você vai olhar o livro de receitas, vai perceber que as receitas não tem tantas receitas assim, porque não pode misturar muitos ingredientes, mas vai trazer criatividade para a vida de vocês, tá? Então, este aqui é o ciclo 21, tá? Quando você acessar, quando você entra, essa é a versão 4.0, essa versão 4.0 que eu criei agora, foi vendo as dificuldades das bem nutridas que estavam no grupo de desafio, que antes era o grupo lá no Telegram, e eu recebendo os materiais que eu acho muito efetivo também, né? Por isso que eu criei naquele formato desafio, mas eu via que os materiais ficando organizados na plataforma ia ficar mais fácil para vocês acharem, porque sempre eu recebia e-mails e mensagens, não tô achando o material, não sei onde tá, e tava lá organizado dentro do ciclo. Só que cada um tem a sua percepção de didática, de entendimento diferente. Então, aqui nessa estrutura fica muito mais fácil para vocês visualizarem, tá bem? Sheila, você vende só o livro? Não, o livro vai de bônus no ciclo 21, tá? Não é vendido separado esse livro. Então, por quê? Exatamente por conta desse exemplo do Cortella que eu trouxe para vocês. A pessoa compra o livro, ela não consegue muitas vezes interpretar uma parte do livro e se sente frustrada, porque eu quero que vocês tenham resultado. Eu quero que vocês entrem aqui, fiquem me assistindo, não tenha resultado, passa a vida inteira com candidíase? De jeito nenhum. Eu quero chuva de depoimentos aqui, porque isso mostra que nós estamos no caminho certo. Eu e vocês. Agora você recebe um material, você compra ali um livro, você não aplica, você não entende. Aquilo que você não entende, você não aplica. Aí você fala assim, não funciona. Não, é porque não entendeu alguma coisa. E aí por isso que eu criei o ciclo 21, tá bem? Então a inscrição está no link do perfil. Você acessando aqui ou comentando aqui ciclo, é bem possível que você receba. Tô falando bem possível porque eu não sei se está acionado a comunicação com o direct de vocês logo agora pela manhã. Mas se vocês não receberam a informação no direct de vocês, comenta em qualquer foto minha ou clica no link do perfil para vocês terem acesso, tá bem? E aí nunca mais vocês vão ficar com dúvidas do tipo, isso pode? Eu posso comer isso para eliminar a candidíase? Porque você vai entender o contexto, vai ter a sua apostila em mãos e você não vai precisar mais fazer esse tipo de pergunta. Porque não é sobre dica, mulher. Não é dica que vai fazer você ser uma mulher bem nutrida. É uma estrutura, um tratamento com começo, meio e fim. A dica serve para o quê? Para te dar o alerta, né? De falar assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha pensado, vendo uma dica da Sheila, que se eu tomar, logo que eu acordar,
Se eu tomar um copão de água gelada, eu não vou facilitar a limpeza da minha língua. E eu preciso que minha boca esteja bem limpinha, porque eu quero meu tubo digestivo em ordem para eu eliminar os sintomas da candidíase e da síndrome fúngica. Isso é uma dica. E a partir dessa dica, você entende que, opa, eu preciso entrar dentro, ficou ótimo, né? Entrar num processo para que eu faça o tratamento com começo, meio e fim e colha os resultados que eu quero. Simples assim. Aí, qual é a data que você vai começar o seu tratamento? Sheila, entrei aqui no ciclo, entrei agora. Qual é a data que você começa? Hoje você pode começar. Você pode marcar essa data hoje. Sheila, eu não quero começar hoje, eu quero começar só segunda-feira ou só mês que vem. Posso? Pode. Mas eu recomendo fortemente que você marque a data do seu tratamento. Marque com seriedade. Com muita seriedade. Porque ninguém vai poder fazer isso por vocês. E aí vocês vão continuar. Se vocês não marcam essa data, efetivamente, não coloca ali no papel, não coloca como você quer se sentir, o teu futuro, ele vai ser reflexo exatamente do que você está fazendo a partir de agora. Então, o que a gente vai colher no final de 2023? Exatamente o que a gente está fazendo agora. O que a gente vai colher no mês de maio? É o que eu estou fazendo no mês de abril. Tá? Então, mulheres, síndrome fúngica é um conjunto de sintomas, tá? Para quem entrou aqui nova, eu vi alguém perguntando, é um conjunto de sintomas, tá? Então, eu não falo só sobre candidíase. Candidíase é só mais um sintoma. É um tipo de micose candidíase, tá? Que dá na região da vagina ou do pênis, ou pode dar candidíase em outras partes do corpo. Pode ter candidíase no esôfago, pode ter candidíase nas dobras do corpo. Candidíase pode dar na boca, que é chamada de sapinho. Candidíase pode dar tudo quanto é parte do corpo. É que as mulheres sentem mais na região íntima, mas pode ser que antes de desenvolver na região íntima já tenha essa candidíase crescendo há algum tempo. E tem outros fungos também, tá? Não é só o fungo cândida. Tem o fungo malacésia, que é o que dá os problemas de pele no couro cabeludo. Tem os fungos das unhas. Tem o aspergilo, que dá problemas respiratórios, problemas no pulmão e assim por diante. Tá? E aí o ciclo, ele serve para qualquer um desses quadros, tá? Então, não importa o nome do fungo. Para mim, o que é importante é você saber o seu diagnóstico. Então, você foi até o seu médico, você soube o seu diagnóstico médico. Ótimo. Aí, quando você vem aqui pra mim, eu te dou o seu diagnóstico nutricional. Então, quando você entra lá no seu ciclo, tem uma partezinha, inclusive, parte dos testes, que muitas vezes eu faço com vocês em lives, mas tem lá no ciclo também que você vai ter o seu diagnóstico nutricional, para daí sim você começar a nutrir o seu corpo, para proteger ele, para que os fungos não continuem dominando. Você não pode deixar o fungo dominar o seu corpo. Você domina os fungos. Tá? Porque a gente tem que viver em harmonia com os fungos. Fica parecendo que a gente vai exterminar o fungo, né? Assim, Sheila, a gente vai exterminar, vamos usar 6 meses de fluconazol. Não tô recriminando, tá? Mas vamos pensar na nossa cabeça quando a gente usou fluconazol pela primeira vez. Eu já usei também, tá? 6 meses de fluconazol e nunca mais esse fungo vai crescer. O fungo é natural, da pele, dentro do seu corpo, do lado de fora. O fungo não vai ser exterminado por conta de um fluconazol. Agora, quando você deixa o seu corpo com um sistema imunológico que funciona para os momentos que você precisa, que cria anticorpos, que protege, que reconstrói tecidos, quando você envia os alimentos para o seu sistema imunológico, aí a conta fecha. Tá? Pode até ser, mulheres, que muitas de vocês usou ou precisou usar a medicação e esteja vendo o efeito. Porque aqui eu falo muito com mulheres que usaram já muitas vezes as mesmas medicações. Mas pode ser que você esteja me vendo a primeira vez que você está usando a medicação.
Se é a primeira vez, seja muito sábia e já associe a alimentação terapêutica, a terapia nutricional antifúngica, já associe, porque a sua chance de você nunca mais precisar dessa medicação aumenta demais. Só que a maioria de nós, quando recebeu a primeira prescrição, não fez a parte da alimentação, porque nem sabia que tinha que fazer. E aí começa o bololô todo, né, gente? Aqui, ó, como a Gisele colocou, a Angélica, em relação ao fluconazol. E tem outros, né? Tem outras medicações, né? Corticoides, principalmente para quem tem dermatite, os antibióticos aí que parece que é, né, que nem farinha, toda hora tá tomando antibiótico. Aí tem que tomar cuidado. Farinha é gostoso, né? Eu dei esse exemplo da farinha comparando com antibiótico, mas é só no sentido de uso demasiado. Tá bom, mulheres? Então sejam bem-vindas ao Ciclo 21. Você entrando hoje, você começa hoje se você quiser. Se você quiser esperar um pouco mais, tá bom, mas entra, já acessa o material, baixa a sua apostila, olha a sua apostila com calma. Em breve vai ser liberado os outros materiais que estão pendentes, é liberado aos poucos, mas a parte do ciclo, a apostila do ciclo e o conteúdo do ciclo já está liberado. Então, o seu acesso é imediato. Se você não recebeu o acesso, você sendo da parte da turma 4.0, não, Sheila, eu não recebi aqui no meu e-mail, não tem nada e tudo mais. Então, olha direitinho no seu spam, ou se você digitou alguma coisinha errada no seu e-mail, aí a gente vai precisar reenviar o acesso para você dessa turma 4.0 aí do ciclo, tá bom? Um grande beijo para vocês, ótimo dia, vamos com tudo e aproveitem porque a gente vai fechar essa turma do ciclo. Eu espero que você esteja decidida em colher coisas diferentes aí no mês de maio, que seja o seu momento. Cada um tem o seu momento aí de virar a chave, espero que esse seja o seu. Um grande beijo.